Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Nossa segunda aula sobre reflexão da luz. Nessa aula a gente vai falar sobre espelhos planos, tá, pessoal? Primeira parte, a gente vai fazer uma breve introdução, depois a gente vai ver a formação de um ponto-imagem por um espelho plano e depois a formação de uma imagem extensa. Então vai lá, pessoal. Para começar a brincadeira aqui, ó. Já observaram que quando a gente olha para uma ambulância, eu olho o que está escrito na frente dela, eu percebo que está escrito, parece que é o contrário. Quando eu vou me arrumar de frente a um espelho plano, eu me viro para o lado esquerdo, só que parece que eu estou me virando para o lado direito. Já prestaram atenção nisso? Que doideira que é? Não? Faz isso para vocês verem. Pessoal, um espelho plano lembra que é uma superfície lisa, plana, que reflete a luz de maneira especular. Então vamos lembrar lá o que é a reflexão especular da luz. Olha, eu vou ter uma superfície refletora. Essa superfície ela é regular e lisa, certo? Eu vou pegar alguns raios de luz que estão chegando paralelos entre si e estão incidindo nessa superfície refletora. Quando eles foram refletidos, eles vão ser refletidos também paralelamente entre si, ou seja, eles vão ser refletidos numa mesma direção. Certo? Lembra que isso daí, então, é a reflexão especular da luz, ou reflexão regular da luz. É o que acontece nos espelhos planos. Só que com isso, a gente não vai conseguir observar o objeto que reflete a luz de maneira especular de qualquer posição. A gente vai ter que estar numa posição adequada. Olha lá a animaçãozinha, ó. Eu tenho um observador numa posição 1 que consegue ver esse objeto porque a luz refletida pelo objeto chegou aos olhos do observador 1. Só que se eu olhar um outro observador numa posição 2, esse observador na posição 2 não vai conseguir ver o objeto, porque a luz refletida pelo objeto não vai chegar aos olhos do observador. Beleza? É por isso que quando eu estou dirigindo meu carro, eu olho no retrovisor e às vezes eu não consigo perceber uma moto que está atrás do carro, porque a moto está no tal do ponto cego, certo? Tem que ficar esperto com isso, hein, galera? Pessoal, vamos lá. Ó. Lembrar das leis da reflexão. Então, vou olhar a superfície refletora. Um raio de luz chega nessa superfície refletora, é o raio de luz incidente. Eu vou traçar aquela reta normal, que é a reta que forma 90 graus com a superfície refletora. Vou medir o ângulo entre o raio de luz incidente e a reta normal, que é o ângulo de incidência. O raio de luz vai ser refletido de uma forma que ele vai formar um ângulo R com a reta normal. Lembra lá, a reta normal sempre perpendicular, forma 90 graus com a superfície refletora. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são medidos sempre em relação à reta normal, nunca em relação à superfície. Beleza? Primeira lei para a gente lembrar, ó, o raio de luz incidente, que eu estou chamando de RI, o raio de luz refletido, que eu estou chamando de RR, e a reta normal são coplanares, ou seja, eles estão em um mesmo plano. Segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência I é congruente ao ângulo de incidência R, ou seja, as medidas dos ângulos I e R são iguais. Beleza? Lembraram disso? Então a gente vai usar essas duas leis para poder construir as imagens formadas por espelhos planos. Vamos lá, galera? Ó, formação de um ponto-imagem. Imagina lá, eu tenho um espelho plano, certo? E eu vou colocar de frente a esse espelho plano um objeto que vai estar emitindo luz. Vai ser um pontinho ali, aquele ponto que eu estou chamando de A. Para a gente poder determinar a imagem, eu vou ter que pegar pelo menos dois raios de luz partindo do objeto A, incidindo no espelho e sendo refletidos. Após os raios de luz serem refletidos, a gente vai ter que encontrar um ponto que eles vão se cruzar, que é onde vai estar a imagem. Beleza? Então, vai lá, eu peguei 3 raios de luz que partiram do ponto A e chegaram à superfície refletora. Cada um desses raios de luz vai ser refletido de uma maneira diferente. Quando eu pegar aquele primeiro raio de luz lá que eu olhei, olha, ele vai chegar na superfície do espelho formando 90 graus com a superfície do espelho. Então, o ângulo de incidência vai ser zero, porque lembra que o ângulo de incidência é medido em relação à reta normal. Se o raio de luz chegou formando 90 graus com a superfície do espelho, então ele chegou sobre a reta normal. Logo, o ângulo de incidência vale zero, então o ângulo de reflexão também vale zero. Esse raio de luz vai bater e vai voltar sobre ele mesmo, certo?
O outro raio de luz, olha, chega lá no espelho, é refletido de uma maneira. O terceiro raio de luz também é refletido. Observa que esses raios de luz refletidos, quando eu olho na frente do espelho, eles estão se espalhando. Logo, eles não vão se encontrar na frente do espelho. Então, eu vou ter que prolongar esses raios de luz lá atrás do espelho. Para mostrar que a luz não atravessa o espelho, a gente faz esses raios de luz prolongados de forma pontilhada, certo? Aí observa que o prolongamento dos raios de luz refletidos se encontraram ali no ponto C, onde vai estar a imagem do ponto A. Então, um observador que olhar para o espelho vai ver a imagem daquele ponto A lá onde está o ponto C, atrás do espelho. Olha lá meu cabeção, parece que está atrás do espelho, certo? Então, aqui, ó, esse ponto imagem C vai ser uma imagem virtual, porque a gente teve que prolongar os raios de luz para determinar a imagem. Vê que para aquele observador O ali, a luz vai parecer que está vindo do ponto C, mas ela não está realmente vindo do ponto C. Beleza? Então, isso é uma imagem virtual. Lembra lá que a gente viu no vídeo anterior da imagem virtual. Se a imagem é virtual, ela não pode ser projetada, porque a luz não está vindo realmente daquele ponto C. Tranquilo, galera? Pessoal, algumas propriedades ali, ó. Vou fazer a construção de novo. Está um objeto ali, que é a pontinha da vela, e o observador O. Vou pegar um raio de luz que sai do ponto A, que é o objeto, chega ao espelho num certo ponto B. Observa que esse raio de luz que eu peguei é um raio de luz que chegou perpendicularmente à superfície do espelho. Então, ele vai ser refletido sobre ele mesmo, olha, certo? Vou pegar um outro raio de luz que sai do ponto A e chega na superfície do espelho num certo ponto B. Para determinar o raio de luz refletido, eu teria que traçar a reta normal, observar os ângulos de incidência e reflexão, mas para não ficar muito rabiscado, eu pulei essa etapa. Então, ali está sendo mais ou menos no olho, certo? Então, ó, o raio de luz refletido sai do ponto D e chegou até o olho do observador, certo? Observa que esses raios de luz refletidos, eles estão se espalhando, então eles não vão se encontrar na frente do espelho. Então eu faço o prolongamento dos raios de luz, lá ó, prolonguei o raio de luz AB lá atrás do espelho, por isso que eu fiz pontilhado, prolonguei o raio de luz OD lá atrás do espelho, eles se encontraram lá no ponto C, que é onde que vai estar a imagem daquela velhinha. Então, o observador O, quando ele olhar para o espelho, ele vai ver a imagem da vela lá no ponto C. Tranquilo? Primeira coisa para a gente lembrar, é uma imagem virtual, porque eu tive que prolongar os raios de luz refletidos para determinar a imagem. Certo? Outra coisa, ó, vamos observar ali os triângulos. Dá uma olhada naquele triângulo ABD. Viram ali? Eu tenho um outro triângulo CBD. Observaram o triângulo CBD? Esses triângulos ABD e CBD, eles são congruentes. Vamos demonstrar isso? Dá uma olhada lá naquele segmento BD do triângulo da esquerda. Ele tem a mesma medida do lado BD do triângulo da direita. Observaram ali? Mesma medida, mesmo ladinho? Certo? Se a gente observar o vértice B, o ângulo ali é um ângulo de 90 graus, tanto no triângulo da esquerda quanto no triângulo da direita. Certo? Lembra que aquele raio de luz AB foi um raio de luz que chegou perpendicularmente ao espelho. Certo? Se eu observar aquele ângulo no vértice D do triângulo da esquerda, ele é congruente ao ângulo no vértice D do triângulo da direita. A segunda lei da reflexão, dá para demonstrar, um exercício bacana para vocês fazerem aí, tá? Pessoal, daí, como esses dois triângulos são semelhantes, quando eu montar a razão de semelhança entre os triângulos, eu vou poder observar que ali, ó, a medida que eu estou chamando de a medida AB, que é do objeto ao espelho, que eu estou chamando de P, e a medida BC, que é a medida do espelho à imagem C, dá para demonstrar que elas são iguais. Então, a distância do objeto ao espelho plano é igual à distância da imagem ao espelho plano, certo? Não esquece essa propriedade não, tá, galera? A gente vai usar para sempre para construir imagem formada em espelho plano, certo? Então, vai lá, a distância do objeto ao espelho, que eu chamei de P, é igual à distância da imagem ao espelho, que eu chamei de P'. Tranquilo? Faz essa demonstração aí, é bacana, vale a pena, gente. Pessoal, agora vamos ver a formação de uma imagem extensa por um espelho plano. Então, observa lá, eu tenho um objeto, que é uma vela grandona, está de frente a um espelho plano.
certo? Eu vou pegar ali, ó, e usar aquela propriedade que a gente acabou de ver. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, certo? Então, eu vou pegar um ponto A, que está a uma distância PA do espelho. Esse ponto A é um ponto do objeto. Eu vou pegar uma distância PA' lá atrás do espelho para marcar a imagem do ponto A, que é a imagem linha. Só que lembra que PA é igual a PA', certo? Vou pegar um ponto B lá no objeto. A distância desse ponto B ao espelho é uma distância que eu chamei de PB. Vou pegar a mesma distância PB, que chama de PB', tá? Só para lembrar que é a imagem, que está lá atrás do espelho. Mas lembra que PB e PB' são iguais, porque a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Vou marcar meu ponto B' lá atrás do espelho, certo? O objeto não está ligando o ponto A ao ponto B? Então, a imagem também vai ter que estar ligando o ponto A' ao ponto B'. Tranquilo? Então, mais uma coisa que a gente observa. Ó, no espelho plano, a imagem vai ter sempre o mesmo tamanho do objeto, certo? Então, eu, 1,78 m de altura, se eu conseguir ver a imagem do meu corpo completa lá no espelho plano, a imagem também vai ter 1,78 m de altura. Tranquilo, galera? Não esquece essa propriedade não, hein? Pessoal, algumas consequências. Ó. Então, o espelho plano, quando é colocado na posição vertical, tá aqui em pé, ele vai fazer com que aconteça uma inversão horizontal na imagem, certo? Quando eu coloco minha mão direita, da imagem ali, minha mão esquerda na frente do espelho plano, eu observo que a imagem vai ser a palma da minha mão direita. Faço isso daqui, o que eu observo é isso. Olha lá. Faz isso para vocês verem, galera, vale a pena. Se eu pegar, por exemplo, uma plaquinha escrito física, meu amor, e colocar isso em frente a um espelho plano, olha como é que eu vou observar isso. Galera, tá lá, ó, escrito física aqui, certo? Imagina uma questão de vestibular, eu tenho que ver como é que vai ser a imagem formada por um espelho plano disso daqui. Eu vou lá, escrevo em cima, dou aquela carcada na caneta para ficar bem marcado, e viro a folha ao contrário. Quando eu olhar aqui atrás da folha, eu vou ver como seria escrito por um espelho plano, como seria observado por um espelho plano, certo? Então lembra, ó, tá escrito normal, vai lá, escreve em cima, deixa bem marcada a folha, olha do lado de trás, a marcação que fica aqui é como você vai observar no espelho plano. Tranquilo, gente? Pessoal, aí a gente explica agora por que a palavra ambulância está escrita ao contrário na frente da ambulância, né? Porque eu estou dirigindo meu carro, eu olho no espelho retrovisor e consigo ler a palavra ambulância de forma normal, de forma correta. Tranquilo, gente? Belezinha? Pessoal, consequências, ó. Outra consequência, né? Se eu colocar meu espelho plano agora na horizontal, o que vai acontecer vai ser uma inversão vertical. Olha lá! Eu tô me vendo de ponta cabeça! Nossa! Beleza, galera? Olha lá, fotinho de Nova York, o lago lá conseguiu refletir especularmente a luz, parece que está de ponta cabeça a cidade, né? Beleza? Pessoal, olha só, então num espelho plano as imagens formadas sempre vão ser virtuais, sempre vão ser do mesmo tamanho que o objeto e sempre a distância entre o objeto e o espelho vai ser a mesma distância entre o espelho e a imagem lá atrás, certo? Então se eu tiver a 30 centímetros de um espelho plano, a minha imagem vai estar a 30 centímetros lá atrás do espelho plano também. Correto, gente? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, volta o vídeo de novo, dá uma olhadinha aí, certo? Se não entender, vamos papear. Brigadão, até!